viva não cai. E o fogo vai queimar. Quem gosta de fogo pode se aproximar. Glória, e marcha no fogo, passeia no fogo. E o fogo vai queimar. Queima e pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Quem quer pegar mais fogo? Agora o fogo da palavra. Aleluia. De pé, vamos receber o nosso pastor com as palmas bem forte, bem alegre para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Baixa mais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Pega a Bíblia aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga graças a Deus. Salmo 101, verso 6. 101. Salmos. Glória a Jesus. 101, verso 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós tivemos reunião de obreiros de manhã. E também hoje tem cruzada com a bispa lá na Águas Claras, que se faz uma vez ao mês, cruzada de milagres lá no bairro Novo Aleixo, Águas Claras. Amém? Então ela está lá na cruzada da nossa igreja, no bairro Novo Aleixo, Águas Claras. E algumas pessoas não vieram porque estão ajudando ela lá, e outras não tiveram força de vir para o culto da noite, porque tiveram com a gente das 9 até 2:30 da tarde, ou mais, né? Dai glória a Deus. Por isso está aqui no culto só os valentes, só os que vieram buscar a poção dobrada. Ai, glória a Deus. Amém? Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Levanta a Bíblia e pede entendimento. Todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem dar sabedoria, entendimento na palavra de Deus. Abre nosso entendimento, meu Deus, para a palavra de Deus. Abre nosso entendimento para a palavra de Deus. Dá entendimento, meu Deus, sabedoria, conhecimento, meu Deus, através da tua palavra. Vem renovar, vem edificar, vem avivar, vem alimentar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Sente aí, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Fidelidade ao Senhor. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus tem interesse nos fiéis, porque ser humano tem muito na terra. Amém? Mas fiéis tem poucos. Então, em Salmo 101, verso 6, aí onde vocês abriram, diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Os olhos de Deus procuram os fiéis. Diga a glória a Deus. Deus está falando com a igreja. Deus está falando com a igreja. Essa mensagem, diga a glória a Deus, é mais para os
povo da igreja, um povo que já tem conhecimento de Deus. Então Deus está falando também para os ímpios, para os gentios, para que eles fiquem sabendo que Deus procura também homens e mulheres que sejam fiéis a Ele. Portanto, se nós procuramos agradar a Deus, temos que entender que os olhos dele procuram você. Porque os que procuram agradar a Deus querem muito ser fiel, ou procuram ser fiel. Diga glória a Deus. Quem se esforça para ser fiel a Deus? Quem se esforça para ser fiel a Deus? Quem nos dá a graça para ser fiel a Deus? Jesus. Pede que Ele te dá graça. Pede que Ele te batiza com o Espírito Santo. Pede que Ele te dá poder do Espírito Santo, para que nos ajude a ser fiel. Oh, glória a Deus! Se a gente procurar ser fiel com as nossas próprias forças, a gente vai cansar, a gente vai se fadigar, a gente vai desistir, porque nossas forças não é suficiente para manter fidelidade. É preciso eu chegar na presença de Deus e dizer: enche-me do teu poder, para que eu permaneça fiel a ti. Então o poder de Deus desce sobre nós e nos fortalece e nos mantém firmes, fiéis. Recebe essa graça. Não vem do homem, vem de Deus. Recebe essa graça. A Bíblia fala de homens que foram fiéis de tal forma que a Bíblia diz que a terra não era digna deles. É possível, diga, ser fiel até o fim. É possível ser fiel até o fim. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. A Bíblia está falando de mulheres e homens que foram fiéis a Deus, diante de açoite, diante da morte, diante de torturas, eles permaneceram fiéis até o fim. E nós vamos ver aqui, ó, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, não aceitando ser resgatado, preferiram ir até o fim, sendo fiel, do que ser resgatado e perder a salvação. Oh, glória! Para obterem não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, verso 36 de Hebreus capítulo 11, verso 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos
vestido de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens e mulheres não eram sem pastores. Esses homens e mulheres não eram vagantes sem rumo, não. Esses homens não eram devedores porque faziam mal. Esses homens e mulheres sofreram tudo isso para não negar o nome do Senhor. Para não negar o nome do Senhor, eles tiveram que suportar todas essas dores. Foram expulsos de casa, foram expulsos das suas terras e foram viver em cavernas, desertos, sem negar o nome do Senhor. Outros foram cerrados ao meio. Nega Jesus, porque senão nós vamos te cerrar ao meio. E eles me cerram, mas eu não vou negar a Jesus. E foram cerrados vivo, cerrado vivo no meio, pelo meio do corpo. Outros sofreram provações de escárnios, foram escarnecidos, açoitados, mas não negaram o nome do Senhor. Deus procura pessoas assim, fiéis na dor, fiéis no sofrimento, fiéis na fome, fiéis na nudez, fiéis quando passam por provas de perseguições, fiéis quando são ameaçados, fiéis quando não tem aonde morar, fiéis quando não tem roupa suficiente como gostaria ter, fiéis até quando passam por fome ou necessidade ou escassez de alimento. Esses homens são e mulheres são eles que agradam a Deus, que suportam, que aguentam e permanecem fiéis a Deus, perdendo isso, perdendo aquilo, sofrendo injustiça, sofrendo perseguições, sendo ameaçado de morte, Marcela, mas não negaram o Senhor. Diga: dá-me, Senhor, o Espírito Santo, para que eu possa vencer os dias difíceis, de lutas, perseguições, por causa da tua palavra. Esses homens foram perseguidos porque mataram alguém, porque roubaram alguém, porque fizeram mal e destruíram a vida de alguém, só porque foram fiéis. Veja que as pessoas mais perseguidas são os fiéis, os que agradam a Deus. Pessoas que mais passam por perseguições são as pessoas fiéis, são os escolhidos. Os escolhidos passam por coisas que um chamado não passa. O escolhido passa por luta, por perseguição que um normal não passa. O escolhido, ele é fiel
e agradável aos olhos de Deus. Deus procura os fiéis, aqui diz, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Fiéis que, como a Bíblia diz, essas mulheres, esses homens, a terra não era digno de tê-los, porque esses homens sofreram tantas coisas, só porque quiseram agradar a Deus, só porque quiseram ser e foram fiéis a Deus. Não é porque você é fiel, não é porque você agrada a Deus, que você vai ganhar todo mundo. Você entendeu? Não é porque agora você decidiu fazer o correto, ser uma pessoa boa, honesta, fiel a Deus. Não é porque você decidiu agora agradar a Deus, que você vai ter só amigos. Oh, meu Deus! Entenda que quando o homem e a mulher procura ser fiel, desperta a ira do diabo, desperta a inveja de Caim, desperta a inveja de Saul, desperta a inveja dos que não querem ser fiel a Deus. Então, em nome de Jesus, recebe essa graça, recebe essa força, recebe essa graça. Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí. Você pode ver hoje, muitos começam a passar na igreja ou lá fora perseguições, já começa a ver essas perseguições como algo estranho, como algo, meu Deus, por que eu estou passando essa perseguição? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei contra Deus? Será que eu, aleluia, estou desagradando a Deus, porque estou passando por todas essas injustiças e perseguições? O que eu estou fazendo de errado? Nada, você só está agradando a Deus. Você está sendo fiel, e os fiéis são perseguidos. Por isso esses homens passaram o que passaram, não é porque ele fez coisas erradas. Veja Elias, Elias passou por perseguição, porque era fiel, e teve lutas por ser fiel a Deus. Ele não quis se ajuntar a Acabe, ele não quis se ajuntar a Jezabel. Os outros profetas que existiam naquela época, se venderam a Acabe, se venderam a Jezabel, e eles profetizavam aquilo que Jezabel queria, eles profetizavam aquilo que Acabe queria, mas Elias permaneceu fiel a Deus. E o diabo não gostou que Elias permaneceu fiel, e Satanás falou na boca de Acabe, dizendo que, aleluia, em 1 Reis 17:7 até o 16, não abra, só guarde aí essa versão, essa passagem, que ele ameaçou Elias dizendo que amanhã, a esta hora, se eu não colocar a mão na vida de Elias para matá-lo, ele fez um juramento de ameaça, se amanhã ele não matasse Elias. Porque Elias não queria se ajuntar com Jezabel, com Acabe, não queria se ajuntar com os falsos profetas daquela época, por isso foi perseguido. Você que não se ajunta, você que luta para não se ajuntar com pessoas que seguem Jezabel, com pessoas que seguem o rei Acabe, é claro que você vai ser mal visto por essas pessoas que seguem outros deuses. É claro que você pode ser açoitado com palavras, apedrejados com palavras. É claro que você pode passar
por perseguições lá na igreja, lá no trabalho, só porque você não se ajunta com eles, só porque você é diferente na conduta, no falar, só porque você é diferente no brilho, já incomoda. Porque eles querem ganhar você para o lado da mentira, para o lado do mundo. Já que eles não conseguem te ganhar para eles tentam fazer você desviar, eles tentam fazer você morrer no espírito, morrer espiritualmente. Mas você deve permanecer fiel, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a injúria, apesar de toda a palavra negativa, de maldição jogada contra a tua vida. Tu deve permanecer fiel a Deus, porque os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Os olhos de Deus procuram pessoas fiéis. Diante de perseguição, como tu é? Como você reage diante de perseguição? Implora para Deus dizendo: acaba essa perseguição ou eu deixo tudo? Ou você diz: me dá força, porque eu vou até o fim. Recebe a graça do Senhor, recebe o Espírito Santo, recebe o renovo, recebe o revestimento, recebe as armaduras de Deus, recebe a força que Deus renovou Elias, que Deus renovou Elias, que Deus renovou Elias, que Deus renovou Elias. Rabassuribi canta labaia. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que Deus renova, vai dando glória que Deus capacita, vai dando glória que Deus te estrutura. E palabassuribi canta labaia. Oh glória, oh glória. Homens que a terra não era digna de tê-los, passou necessidade, não passou fome, não passou fome, não passou fome, passou luta financeira, luta de alimento, mas fome não, porque Deus usava até os corvos para alimentar ele. Quando ele precisava de comida, não tinha, a fé dele estava firme, esperando em Deus. Ele suportou as PC de homens, Jezabel, Acabe, os falsos profetas que atacavam ele, dizia que ele era do diabo, dizia que ele não era de Deus, diziam que Elias era um falso profeta. Tem muitos dizendo que os que renunciam às coisas do mundo são falsos, errados, mas eles que amam o mundo e o mundanismo são de Deus. Olha o diabo mentindo aí, dizendo que você não é de Deus, dizendo que você profetiza da carne, dizendo que não é Deus te usando, dizendo que Deus não está contigo. Olha Deus mostrando teus inimigos. Era um monte assim, irmã, profetizando contra a vida de Elias. Quantos vão em frente da igreja para dizer que tu não é de Deus, que tu vai falir, que tu vai perecer, dizendo que essa igreja não é de Deus, que teu pastor, tua pastora não é de Deus, dizendo que as revelações não é de Deus, que os votos não é de Deus, que as ofertas não é de Deus. Um monte de enviado de falsos profetas para profetizar contra a igreja verdadeira.
Tudo isso Elias passou por ser fiel. Tu pensa que vai chegar um monte de gente, poxa, parabéns que tu está numa igreja verdadeira. Tu pensa que vai receber aplauso de pessoas lá da rua, amigo, família, parente, crentes, evangélicos de outras denominações? Parabéns que tu está numa igreja fiel. Parabéns. Não! Eles vão profetizar contra. Vão dizer que você está no lugar errado. Vão dizer que Deus não está aqui. Vão dizer que Deus não está na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Foi a mesma estratégia que o diabo usou para atacar Elias, para profetizar contra Elias. Mas Elias, diante de todas essas ameaças, de todas essas afrontas, ele permaneceu fiel. Fiel. Amém? Tem gente que sabe aguentar fome, mas não sabe aguentar pressão. Pressão de outras pessoas. Sai daí, Deus não está aí. Pressiona todo dia, é pressionado, sai daí, Deus não está aí, Deus não está com teus pastores, Deus não está nessa igreja. Não aguenta tanto que faz a vontade da pessoa. Mas tu aguentou fome, tu aguentou necessidades, tu aguentou um monte de coisa, mas isso aí tu não aguentou. O fiel, ele suporta o que vem. Recebe o escudo da fé. O escudo da fé. Quando vir dardos contra a tua vida, vai bater não em ti, mas no escudo. Quando vir lanças, ataque, pressão contra a tua vida, para tu desistir, vai chegar no escudo e não na tua vida. Ore, canta, labaia, recebe. Aí veio um tempo de fome, irmãs. Veio um tempo de luta financeira, que não tinha dinheiro no país, não tinha alimento, e o profeta estava passando por necessidade de alimento, mas Deus provia no tempo certo. Às vezes eu já passei, você já passou, todos nós já passamos em época de viver dependendo da providência de Deus. Quem já passou por isso? De viver só da dependência do que Deus prepara naquele dia. Quem é? São momentos que até Jesus passou. São momentos que os profetas, só os fiéis, Quem diz que os fiéis não passam? Os fiéis, quando passam, tem que saber passar. Elias soube lidar em viver da providência, só da providência de Deus. Quando fechou uma fonte, o covo deixou de trazer alimento, o ribeiro onde ele bebia água secou. Deus abriu outra porta. Eu abri outra porta para ti. Vai lá naquela viúva que eu já dei ordem para ela te alimentar. Vai recebendo que Deus é assim. Quando a gente vive da providência, Deus não deixa faltar. Diga glória a Deus. E não tinha como. Ele estava na dependência de Deus. Não tem como. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Espera em Deus. O fiel espera em Deus. Já pensou Elias ficar perturbado? Ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir para o Egito. Eu tenho que ir para o Egito. Eu tenho que ir para ali. Eu tenho que ir para cá. Não, e meu chamado com Deus. E o que Deus pensa? Peraí, antes de eu me agoniar e correr atrás porque não, a terra está passando por necessidade, antes disso eu tenho que saber a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é: permaneça fiel e aguarde em mim. Não se desespere, pastor, eu vou entregar isso porque eu tenho que fazer isso e aquilo.
eu vou deixar de lado isso, porque eu tenho que mais que fazer aquilo. Não, antes da tua luta, tem o teu chamado com Deus, tua fidelidade com Deus, tua fidelidade com Deus. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Deus está à procura de pessoas quando passam por luta financeira e ficam na dependência de Deus. Deus procura os que permanecem fiéis. Permanece fiel. Não sei se tu está sendo perseguido porque tu está sendo fiel a Deus, e tu está na fase de ser perseguido por Jezabel, por Acabe e pelos falsos crentes que falam mal de ti, da igreja. Aleluia! Essa pressão não vai te tirar da igreja, essa pressão não vai te tirar do certo, essa pressão não vai te tirar do correto. Você vai permanecer fiel. Eita glória! Fiel! E quando, por exemplo, o mundo passar por crise econômica, o mundo passar por crise financeira, e então as situações financeiras no mundo ou no Brasil ficarem difíceis, e aí você está ali só na dependência de Deus, como você vai lidar com isso? Vai esperar em Deus como Elias esperava em Deus e Deus enviava? Ou vai sair que nem os mundanos, desesperado para todos os lados e deixando de lado o que agrada a Deus? Procure agradar a Deus, que tu vai ser recompensado na luta. Procura agradar a Deus e ser fiel a Deus, que tu vai ser recompensado em tempos difíceis. Quando todo mundo no tempo difícil estiver desesperado por aí, tu vai estar só recebendo de Deus, só recebendo de Deus, só recebendo de Deus, só recebendo de Deus. Recebe. Elias, no tempo de crise, só esperava em vinha os corvos e o alimentava. Tinha água do ribeiro. Aí Deus disse: agora eu vou te transferir para outra área. Agora tu vai subir de nível financeiro. Tu comia da boca dos corvos e bebia, né? Lá no ribeiro, na boca no rio mesmo. Agora vai subir de nível. Agora tu vai ser tratado melhor. Agora quem vai te servir como um rei é a viúva. Antes tu bebia água na boca mesmo lá no rio. Agora vai ser um copo de excelência para ti. Antes era carne que tu assava ali, que chegava, que eu providenciava. Agora tu vai comer coisas que tu não comia. Vou preparar um bolo de excelência para ti. Oh glória, veja que Deus vai subindo de nível na vida de Elias. Agora tu dormia na caverna, dormia nas cavernas. Agora eu preparei uma viúva que ela preparou um quarto para ti. E vocês esqueceram? Vocês não lembram daquela viúva que disse para o esposo dela? Não, viúva não. Aquela mulher que disse para o esposo dela. Tem a viúva que preparou alimentos, farinha, né? Não vai se acabar. Nem o azeite vai se acabar. E ele comeu ali muito bem. Depois Deus preparou um apartamento. E o esposo dessa mulher, que já é outra passagem, disse: vamos preparar algo, uma habitação, um quarto para esse homem de Deus. Como é o nome dessa mulher? Sulamita. Ela mesmo. Tem a viúva de Sarepta, né?
que o alimentou. Agora Deus, tu não vai dormir mais em caverna, tu não vai dormir mais no frio, no chão. Agora eu preparei uma mulher, aleluia, que vai te dar um quarto para tu morar. E Deus usou a sulamita. Viu que ele foi saindo? Quem espera de Deus não fica para sempre naquela crise, irmão. Só que a gente não consegue aguentar. Às vezes é 6 meses, às vezes é um ano, às vezes é semana, às vezes é 5 anos, às vezes é 3, às vezes é 2. Não é verdade? Importante que eu vou esperar em Deus. E fiel. Só sei que Deus não vai me abandonar. Deus não abandonou Elias. E nem Elias fugiu daquela situação porque estava em crise financeira. Eita, dai glória a Deus aí. Chegou lá, a esposa disse, a sulamita disse: vamos, marido, preparar um quarto para esse profeta, para esse homem de Deus. Esse homem de Deus mora muito. Esse homem de Deus, olha as condições dele. Não tem onde morar. Não tem onde morar. Mora nas cavernas. Mora em vários lugares no chão. Vamos dar um quarto para ele, um apartamento. Eita maravilha. E fizeram no 2º piso um quarto só para ele. Fizeram no 2º piso, fosse hoje um apartamento para ele. Deus tirando Elias da rua. Deus tirando Elias de viver de aluguel ou viver sem casa. Agora Deus deu para ele. A mulher disse: está aqui para tu viver. Quando tu entrar nessa cidade, a casa é tua. Deus já preparou tua casa própria. Deus já preparou tua casa própria. Deus já preparou tua casa própria, fiel a Deus. Deus viu que tu foi fiel na crise. Deus viu que tu permaneceu fiel na luta financeira. Agora Ele prepara o melhor para tu comer. Agora Ele prepara uma casa para ti. Porque tu soube permanecer fiel a Deus quando tinha só um tipo de comida. Só era um tipo de comida que Elias comia todos os dias. Pensa que tinha suco, refrigerante, cafezinho? Era água do ribeiro. Mas agora Deus preparou uma viúva para dar suco, cafezinho e tantas outras coisas. Diga a glória a Deus. Agora Deus mudou o cardápio, a refeição. Deu outro. E nunca naquela casa, nunca naquela casa. Ei, olha esse mistério. Nunca na casa daquela mulher que só fez bem o profeta, nunca mais passaram por necessidade. Eu falo, se você tratar bem um homem de Deus, se você tratar bem um homem de Deus, nunca você vai passar por vergonha. Porque Deus recompensa a forma como tu trata o homem de Deus. Nunca mais faltou o quê? Farinha. Nunca mais faltou o quê? Azeite. Saiba tratar bem o homem de Deus. Como aquela mulher sulamita que abriu mão para abençoar o homem de Deus. Vamos dar um quarto para ele. Cama, colchão. Vamos dar lençóis. Vamos aconchegá-lo aqui. Abençoar um homem de Deus que passava luta, dificuldade, tribulações. Passava por muita luta. Perseguição, desprezo, desonra. Gente falando mal dele, gente dizendo que ele era falso, gente dizendo vários absurdos de quem? De Elias. Jezabel falando absurdo de Elias.
Acabe falando absurdo de Elias, os profetas que estavam na mão de Acabe e Jezabel falando coisas horríveis de Elias. Mas duas mulheres só fizeram bem para o profeta e foram recompensadas, porque essas duas mulheres não deram ouvido a Acabe e nem a Jezabel. Cuidado para você não se ajuntar com os que profetizam contra a nossa vida, com os que falam mal dessa igreja. Cuidado para você não se corromper. Seja como aquelas duas mulheres, a viúva que tratou bem o profeta e foi recompensada, e a outra, Sarepta, a mulher chamada Sulamita, né? Tratou bem o profeta e Deus deu um filho para ela. Qual foi a recompensa de ela ter dado um quarto para o homem de Deus e fazer só o bem na vida do homem de Deus? A mulher era estéril, não podia dar filho. Então ele mandou perguntar: vai lá, meu servo, pergunta dela o que ela precisa. Ah, meu pastor Elias, eu descobri que ela não tem filho, tem problema. Vai falar para ela que ela vai ter um filho daqui a um ano. Aí ela disse: não brinque comigo, porque era tão difícil, tão complicado, tantos anos esperando um filho e nada, que ela já nem ia crer. Que ele disse: não brinque comigo, profeta. O profeta não estava brincando, porque ele não brinca. Quando ele fala é Deus, aleluia. Ele não inventa a revelação, ele não inventa. O que sai da boca Deus honra. Diga amém, diga glória a Deus. Deus disse: daqui a um ano tu vai ter um filho. E ela engravidou. Em um ano, 9 meses, ela teve o bebê. Trata bem o profeta, que só vai ter o que tu. Trata bem tua igreja, trata bem teu pastor, tua liderança, porque Deus vai recompensar naquilo que tu não tem. O que a mulher de Sarepta, a viúva, não tinha? Não, de Sarepta. Vamos voltar atrás. De quem? Ela não tinha comida, farinha nem azeite. Por abençoar o homem de Deus, ela começou a ter aquilo que ela não tinha. Prende na Bíblia. Não prende no que tu pensa. Prende na Bíblia. Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Não cai por terra. Está na Bíblia, Senhor. Que se eu tratar bem minha igreja, um homem de Deus, está na Bíblia que o Senhor recompensa. Oh glória! Ore canta labaia. Recebe, eu profetizo. Você que tem orado por mim, tem orado por nós, tem nos abençoado na sua oração. Você que tem abençoado através das suas ofertas nessa obra, através do seu jejum, esta obra. Você que tem dado o seu suor, seu sacrifício por esta obra, e com amor, Deus vai te dar aquilo que te falta. Recebe e bate palma. Toma posse. Orianda labai. Recebe. Profetizo, meu Pai, sobre teus filhos, assim como o Senhor usou o profeta para profetizar na vida da viúva de Sarepta. E ela começou a ter muita comida, muito azeite. Assim o Senhor profetizou na vida daquela mulher. Ela tinha casa, ela tinha fazenda, ela tinha um esposo, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha um filho. E o Senhor deu um filho para ela. Essa pessoa não tem isso, não tem aquilo. Tem isso, tem saúde, tem isso, tem aquilo, mas não tem uma casa, não tem, meu pai, isso e aquilo. Eu profetizo em nome de Jesus sobre os que creem, que Deus te dê o mais rápido possível a bênção que tu não tem. Quem recebe? Lá atrás, viu?
que acontece na vida de uma mulher e de um homem que honra, né? Honra sua igreja e seu pastor. Olha o benefício que Deus faz na vida dessas pessoas. Mas olha o que aconteceu na vida de Jezabel. Ela perseguiu tanto o homem de Deus para matá-lo que veio o juízo de Deus. Houve uma revolta, um golpe de estado, houve uma revolta que se levantaram contra o rei e a rainha e depuseram eles, e ela foi morta. Deus derrubou do trono. Deus derrubou do trono. Deus derrubou do trono aquele que se acha e está te perseguindo, porque você é fiel a Deus. Não te preocupe, o tempo do juízo vai chegar sobre essa pessoa. O tempo da espada de Deus vai chegar sobre esta pessoa que anda te perseguindo porque você faz as coisas certas, que anda te açoitando com palavra porque você faz o que é correto, porque você agrada a Deus, porque você escolheu servir fielmente ao Senhor. Não te preocupa, porque o tempo desses vai chegar. Vai recebendo a tua vitória. 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 Diga amém. Foi morta. Ela era tão vaidosa, a rainha Esther, a rainha Jezabel, era tão vaidosa, que ela pintava a boca, os olhos, pintava as unhas, dormia com as maquiagens. Ela era tão oprimida nessa vaidade que ela nunca arrancava. Quando ela morreu, os cachorros comeram a carne dela, só não comeram as unhas onde tinha pintura, a mão e o rosto. E o resto ficou só os ossos. Nem os cachorros, os animais querem pessoas assim. Foi rejeitada, porque estava, além do espírito corrompido, a carne também. Diga amém. Diga glória a Deus. O Senhor fez fale bem alto. O Senhor fez justiça. As lágrimas de Elias foram justificadas. As lágrimas de Elias, aleluia, de dor, sofrimento, não porque ele fazia coisa errada, mas porque ele fazia o certo. Lágrimas de perseguição. Deus acolheu todas essas lágrimas e no tempo certo Ele fez justiça. Não é que vale a pena esperar? Vale a pena ser fiel? Mesmo que as coisas não aconteçam na hora que a gente quer, mas com justiça acontecer no tempo de Deus. Elias, porque como diz aqui em Hebreus, que a terra não era digna de ter esses homens tão fiéis a Deus, que suportaram tantas coisas para se manter fiel a Deus, que Deus disse: não é digno de morrer não, eu vou arrebatar ele. Carruagem de fogo, busca, porque meus olhos estão sobre os fiéis da terra. E lá está Elias. Ele não é digno de ser sepultado nem de morrer. Vai lá, carruagem de fogo. Olha o arrebatamento de Deus chegando aí. Olha a vinda do Senhor se aproximando aí.
Olha o dia do arrebatamento chegando aí. E como é que você está diante da luta, diante da perseguição, diante das provas, diante das necessidades? Como é que tu está diante de Deus? Fiel? Então o arrebatamento é para você. O arrebatamento é para você. Porque os olhos de Deus procuram os fiéis. Procura os fiéis. Procura os fiéis. Procura os fiéis. Os olhos de Deus procuram os fiéis. Os olhos de Deus procuram os fiéis. Os olhos de Deus no arrebatamento vai vir e vai levar os fiéis. Rabá, Surianda, Labaia. O arrebatamento vai vir para os que se manteram fiéis. Fiéis, 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 quando sofreram injustiça, fiéis quando passaram por perseguição. Então Deus dará ordem. Está vendo aquela irmã ali, ó? Pode arrebatar ela, pode arrebatar ela. A terra não é digna dela, não. A terra não é digna dela. Ela tem sofrido muito pelo meu nome, ela tem sofrido muito pela minha palavra, ela tem resistido e se mantido fiel a mim. Recebe essa força. Não vai vir um arrebatamento? Sim ou não? O arrebatamento vai ser para quem? Os fiéis, porque está escrito em Salmo que os olhos de Deus procuram os fiéis. E o arrebatamento foi para Elias, não foi para os profetas que se ajuntaram com Jezabel, com Acabe, com a maioria. Cuidado. Você sabe que nessa terra a maioria, né? Olha como está a maioria. Olha como estava na época de Elias a maioria. A maioria estava com Elias? A maioria estava fiel? Não. A minoria estava com Elias. Mas a maioria estava com Jezabel. Permanece. Você está no lugar certo. Permanece fiel. Deus é contigo aqui. A minoria está contigo, porque a maioria está lá. Aleluia, fazendo o que o mundo se agrada, fazendo o que o mundo quer. Aleluia. A maioria está com Jezabel e Acabe. O tempo deles vai chegar, e o nosso vai ser como de Elias. O nosso vai ser como de Elias. Arrebatado. 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 Fique de pé. Arrebatado. Arrebatados. Arrebatado. O arrebatamento é para você. O arrebatamento não é para Jezabel. O arrebatamento não é para Acabe. O arrebatamento não é para os que perseguem Elias. O arrebatamento não são para os falsos profetas. Aleluia. O arrebatamento é para os fiéis. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Fecha os olhos. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem meu Deus e meu Deus buscar a tua igreja, Senhor. Não deixa a tua igreja que tem, meu Pai, aleluia, esperado no Senhor. Aqui está a tua igreja, meu Deus, que por andar fiel, por manter a verdade, tem sido perseguida, por tem sido, meu Pai, perseguida, caluniada, tem sido, meu Deus, oh glória a Deus, tem passado por tanta situação. Vem ajudar, meu Pai, a tua igreja, vem ajudar, meu Pai, e tuas filhas, que tem suportado por manterem a fidelidade no Senhor, aleluia, tem sido atacado dia e noite. Vem enviar teus anjos da vitória, vem enviar teu anjo como
como o Senhor enviou anjo para sustentar Elias, debaixo daquela árvore. Oh sim, meu Pai, o Senhor enviou anjo para dar pão e água para Elias debaixo daquela árvore. Meu Deus, quando ele pedia a morte, e o Senhor renovou ele, o alimentou e disse: caminha, porque tua jornada é longa. Vai recebendo o sustento de Deus, vai recebendo a graça de Deus, vai recebendo. Diga glória, glória, glória. Diga: meu Deus, me prepara, me capacita. Eu não quero ficar neste mundo, eu não quero perecer, eu não quero, meu Pai, eu não quero, Senhor, permanecer neste mundo, perecer, melhor dizendo, perecer. Eu quero o arrebatamento para mim. Me enche do Espírito Santo. Vai orando com as suas palavras. Deus, dai glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, te agradeço pela palavra, pelo poder do Espírito Santo que me fortalece. Amém? Quem crê que o Espírito Santo te fortaleceu? Quem crê que você está em vitória? Quem crê que o Senhor já